Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa. É o seguinte, agora a gente vai falar da frente oriental, que é a guerra que acontece, é a invasão da União Soviética pelos nazistas. Bem, a invasão da União Soviética tem a ver com várias coisas. Tem a ver com a busca de recursos, tem a ver eh, com a questões ideológicas e tem a ver também com a possibilidade de abrir caminho também para outros lugares. Já que a guerra lá no Mediterrâneo, no norte da África, ela não prosseguiu do jeito que o Hitler queria, então ele parte para a União Soviética. E essa operação, a Operação Barbarossa, ela é uma operação de guerra, da Segunda Guerra. É uma mobilização de uma força militar impressionante. E aí, basicamente, o que acontece? O Hitler ele vai mandar três grandes forças, uma em direção a Leningrado, outra em direção a Moscou e outra eh, em direção a Stalingrado. Só que o seguinte, primeiro os ataques acontecem tanto em Moscou como em Leningrado. Leningrado é com a força militar menor, mas a ideia era criar uma espécie de escudo de domínio. Então você domina Leningrado, você domina Moscou, você cria uma barreira ali para livremente conseguir atacar Stalingrado. E os soviéticos vão utilizar uma tática que já tinha sido utilizada muitos anos antes, como por exemplo pelo Alexandre I, que era o rei era o czar, né, da Rússia, quando Napoleão invadiu a Rússia. Então, a tática da terra arrasada é uma tática bastante comum na história da Rússia barra União Soviética. Entretanto, nesse momento, por exemplo, em alguns lugares, não contentes apenas de destruir, por exemplo, suprimentos, houve também massacre de populações locais, que era como se fosse uma espécie de atribuir culpa aos nazistas por essas mortes. Entretanto, se descobriu depois que foram os próprios soviéticos que mataram algumas populações. E é uma operação, do ponto de vista militar, muito grande, muito impressionante. E o Hitler, ele sabia que o Stalin iria adotar a tática da terra arrasada, então ele veio com uma preparação muito importante, para uma preparação muito sofisticada para aguentar a porrada que o Hitler estava disposto a dar. E aí, o que, que vai acontecer? O Hitler vai conseguir chegar a Leningrado e Moscou, e aí, só que de uma maneira muito impressionante, sem dominar, sem consolidar esse domínio, ele vai partir para Stalingrado. E aí, em Stalingrado, vai acontecer a maior batalha da Segunda Guerra. Os alemães eles conseguem de uma maneira muito impressionante tomar 90% da cidade. E aí os soviéticos eles começam fazer uma contraofensiva em 1943. Bem, mas essa contraofensiva já é ali no início, tá? De 43, e essa contraofensiva ela acontece porque as forças alemãs elas quase se esgotam. E aí aqui que está o perigo das pessoas. Geralmente vejo muita gente comparando que o inverno teria derrotado tanto o Napoleão quanto o Hitler. Isso não é verdade, porque combates aconteceram antes do inverno, inclusive, mas o inverno ele acabou contribuindo mesmo. Só que ele não é a grande causa da derrota do Hitler. O que causou a derrota do Hitler foram os soviéticos, os equipamentos, a força de resistência, a necessidade de defesa da sua ideologia. E lá na época do Napoleão, o que venceu Napoleão, quer dizer, Napoleão não foi efetivamente derrotado, ele chegou até Moscou. Só que quando ele chega em Moscou, Moscou está toda destruída, está incendiada. Então ele acaba não tendo forças para se instalar e acaba batendo em retirada. No caso aqui do Hitler, ele manda aí mais de 1 milhão de soldados. E aí ele tem perdas militares gigantescas, e aí inclusive cerca de 500 mil soldados nazistas se entregam aos soviéticos e a maioria morre em campo de prisioneiro. E aí, bem, nesse momento, então, a Batalha de Stalingrado é o grande ponto de virada a favor dos aliados contra os nazistas. E aí, a partir disso, os soviéticos começam a empurrar, entre aspas, tá, os nazistas de volta para a Polônia. E aí, batendo em retirada, cabe agora o realinhamento,
quer dizer, a reorganização da guerra na Europa. Bem, 1943 é o momento que os aliados, por exemplo, liderados pela Inglaterra, já estão tomando a Itália. 1943 é o momento aqui que a Batalha de Stalingrado ela é concluída, e aí os aliados fazem grandes ofensivas. Enquanto isso, os Estados Unidos também estão ajudando tanto lá na Itália, quanto também estão lutando a guerra no Pacífico. Tá bom, moçada? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Isso. Bem, na frente... Eu vou deixar para falar isso no próximo vídeo. Eu vou deixar esse vídeo mais curtinho, mas eu só vou falar aqui sobre essa imagem que mostra, por exemplo, soldados no inverno, né? E aí, como que é difícil, deve ser como difícil demais combater sob o gelo, sob neve, com aquele equipamento, você não consegue, né, se esquentar, então deve ser um inferno lutar no inverno. Deve ser um inferno lutar no inverno! Bem, e aí os soviéticos, depois da vitória sobre Stalingrado, os soviéticos vão avançar sobre territórios que estavam ocupados pelos nazistas. E isso vai durar até 1945, quando os soviéticos vão conseguir entrar na Alemanha. Tá bom, pessoal? Então eu vou começar o próximo vídeo a partir também desse slide, em que eu vou falar do dia D. Moçada, um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!